Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. 17 de janeiro de 2026, sábado da primeira semana do tempo comum, e hoje a igreja celebra a memória de Santo Antão Abade. Sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. É uma alegria nos encontrarmos todas as manhãs. E hoje, sabadou, né? Sabadou. Viver um fim de semana em família, com os amigos, nada melhor, né? E nada melhor ainda do que fazer tudo isso começando o dia ouvindo a palavra de Deus, meditando no coração, né? Iniciemos este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículos do 1 ao 4, do 17 ao 19, capítulo 10, versículo 1a. Havia um homem em Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorat, filho de Afia, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel, não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul, e Cis disse a seu filho Saul: toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada, e ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei, ele reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse-lhe: peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina, hoje comereis comigo, e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos de seus inimigos, que estão ao seu redor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Eu não vou fazer o comentário sobre Santo Antão, que hoje é celebrado, porque acaba delongando muito a nossa reflexão, né? Quando tem algum santo celebrado, a reflexão fica muito longa. Então a gente sempre tem postado em outro material, né? Sempre a gente posta o texto da vida do santo, se alguém se interessar, poderá acompanhar. Então, nós estamos acompanhando o primeiro livro de Samuel, que nos apresenta a passagem de Israel do período dos juízes para o período da monarquia, né? Então, depois do pedido insistente do povo por um rei, né, que nós acompanhamos na liturgia, foi o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, né? O texto mostra como Deus, sem abandonar o seu povo, conduz a história, para que a realeza surja dentro de um caminho de aliança, e não como cópia das nações, né? Onde nós ouvimos que o povo de Israel queria ser como as outras nações,
Queremos um rei como as nações. Ora, mas Israel foi chamado por Deus para ser diferente das nações, não como as nações. Mas tudo bem, vocês querem um rei, então eu vou te dar, diz Deus, né? Eu vou te dar, mas vocês continuam tendo chamado para ser luz das nações, para ser exemplo, para ser diferente das nações, não como elas. Então, nós vemos aqui, né, nesse ponto, o livro, ele narra num tom muito pedagógico. O rei, ele não nasce de um plano político bem desenhado, mas de uma condução providencial de Deus. Deus que vai alinhando fatos aparentemente pequenos para cumprir um desígnio maior. Deus sempre vai tentando fazer o melhor e ajustando as coisas para ser menos ruim possível para nós, né, gente? Então, aliás, no dia do juízo, nós vamos ver o quanto Deus livrou nossa barra. Porque nós rezamos errado, porque nós pedimos errado, porque às vezes Ele até permite algumas coisas que nós intuímos de maneira tão forte, e ainda assim não é o seu projeto, mas Ele dá um jeito, mesmo de permitindo, Ele dá um jeito ainda de não ser tão ruim, porque nós não sabemos rezar. No dia do juízo nós vamos ver tudo isso daí, nós vamos falar, nossa, como que Deus, Ele é cheio de bondade, né? Porque se nós fôssemos Deus, nós já teríamos exterminado nós mesmos, gente. Porque somos teimosos, inconsequentes, não sabemos o que pedimos, o que rezamos, né? Enfim, a situação do povo de Israel, né? Deus estava cuidando do povo, mas o povo quer um rei, né? O povo quer um rei. Tá bom, vocês querem um rei, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. E a história vai mostrar o que vai dar. Esse desejo ambicioso do povo de ter agora um rei, um líder, né? Muito bem. E a perícope de hoje, que é o capítulo 9, nos apresenta a primeira entrada de Saul na história como candidato a ser este rei, né? Um homem de boa aparência, de família influente, que sai para procurar jumentas perdidas do pai, acaba se encontrando com o profeta Samuel, e o texto sugere uma chave espiritual forte aqui. Deus usa o cotidiano, ou seja, uma busca simples que Saul estava fazendo ali, para abrir um caminho decisivo, né? Às vezes a gente pensa que no nosso dia a dia, a gente está lá na rotina, no trabalho, nas preocupações da vida, correria, e às vezes até estresse, e às vezes a gente acha que Deus está passando, gente. Deus está fazendo acontecer a obra dele na sua vida, mesmo quando você não percebe. Entende? Então, o recorte litúrgico destaca 3 momentos aqui. Tá? Quem é Saul e por que ele sai, né? Depois, o olhar de Deus sobre Saul e a palavra de Samuel. E por último, o gesto inicial da unção, que marca o princípio da realeza de Saul. Tá bom? Então o texto começa apresentando Saul, né? Havia um homem de Benjamim chamado Quis, vai falar a família de onde ele veio, né? Filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, tal, benjaminita, e esse homem era valente. Esse homem Cis, né? Ou Quis, né? Algumas traduções, né? Escreve Quis. Este homem tinha um filho chamado Saul, que era um homem jovem e belo, né? Um homem jovem e belo, né? Dos ombros para cima sobressaía em todo o povo, ou seja, era bonito, né? Lindo, devia ser um homem lindo, com um rosto bonito, né? Então, o texto apresenta Saul com ênfase em linhagem, em força, em beleza. Isso já prepara uma atenção. O povo queria um rei como as nações, e Saul tem cara de rei. Saul tem cara de rei.
tem linhagem, tem boa família. Por isso que o texto de 1 Samuel aqui que nós lemos faz questão de mostrar a descendência de Quis ou de Cis, que é pai de Saul, para mostrar que ele tem uma linhagem. Todo rei tem linhagem. Ele é forte e ele é bonito demais. Ou seja, tem cara de rei, tem tudo que um rei tem. Então, a missão inicial, ela é banal. Procurar jumentas. Então, o pai de Quis ou de Cis, o filho de Cis, que é Saul, foi procurar jumentas que estavam perdidas, jumentas do seu pai, né? Então a escritura mostra como a providência de Deus funciona na vida comum, né? O percurso longo, ou seja, ele não encontrou as jumentas, cria a sensação de caminho fechado, mas é justamente aí que Deus abre o outro caminho. Então, minha gente, Deus muitas vezes nos conduz por tarefas simples, até frustrantes na vida do dia a dia. Aquilo que parece perda de tempo pode ser o caminho para um encontro decisivo. Então, para a vida pastoral e pessoal, nem sempre uma vocação começa com grandes sinais, né? Às vezes começa com fidelidade, naquilo que é pequeno, com constância, com obediência, né? Eu já vi em alguns lugares onde eu passei, que às vezes tem aquele garoto, aquele jovem, né, mais tímido, e que você percebe que tem um trato diferente com as coisas sagradas, com as coisas da igreja. Aí esse jovem começa a ser coroinha, acólito, né? Coroinha criança, acólito, e servir, mas é uma pessoa tão silenciosa, tão tímida, tão imperceptível, né? Aí a gente começa a comentar, né? Ih, aquele ali vai ser padre. Sempre tem um que fala assim, ih, não tem cara de padre não tem nem expressão, né? Não tem nem expressão, nunca ouvi a voz dele. Olha, as maiores coisas da vida começam no silêncio no silêncio da imperceptibilidade, gente, né? É imperceptível, mas vai ser grande, né? Então, nós vemos isso agora em Saul, né? Nas coisas singelas ali, até nas coisas que não deram certo, Deus está agindo ali. Deus está agindo ali. A gente precisa entender isso, porque às vezes a gente acha que Deus ele é aquilo que nós desenhamos de Deus, né? Um Deus barulhento, portentoso, prepotente, que só age no grande, só age no impositivo. E não é assim, né? Olha só, Saul foi procurar as jumentas do pai, não encontrou, ali Deus age. Nós precisamos aprender, gente, que nas coisas que não dão certo, também às vezes tem a mão de Deus. Eu, graças a Deus, eu procuro entender isso na minha vida. Olha, nós temos desejos, nós temos aspirações, nós temos projetos, nós temos vontades. A gente pede para Deus, não aconteceu. Louvado seja Deus, reflita, espere um pouco mais em Deus. Ou não é para acontecer, ou você não deu o seu melhor. Aí tem que ter o dom do discernimento para poder perceber. Entende? Muito bem. E depois, quando Samuel ele avista Saul, né? Deus diz a ele, é este o homem de quem eu te falei. Ele vai governar o meu povo. Né? E quando Saul se aproxima de Samuel diz a ele, fique comigo essa noite. E aí no dia seguinte, Samuel vai ungí-lo rei, né? Com óleo. Então, a frase de Deus aqui é decisiva. Este governará o meu povo. Mesmo a monarquia, gente, sendo uma concessão ao pedido do povo, Deus ele não entrega Israel ao acaso. Ele continua a conduzir.
Como Deus é generoso, né, gente? Olha só, a monarquia, nesse momento, não era a vontade de Deus. Nós vimos isso nos textos anteriores, né? Mas mesmo Deus respeitando a vontade do seu povo, Deus não o abandona. Ele escolhe o rei. Interessante, né? Interessante. Nós também somos como ele, igual. A figura do povo de Israel é a nossa figura, gente. Israel é tipologicamente uma representação nossa. Quantas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito? Às vezes forçamos as coisas a acontecerem como nós queremos. Não esperamos em Deus, não consultamos a Deus, não rezamos, não consagramos a Deus as coisas, não esperamos sinais e vamos atropelando tudo e fazendo. Deus, ele permite. Mas ainda assim, quando nós fazemos as coisas sem Deus, geralmente não dá certo. Ainda assim, Deus está lá para nos fazer reescrever a história. É o que vai acontecer aqui, nós vamos perceber. É interessante. E aí, Saul, ele procura o vidente, né? Onde está o vidente? Né? Por causa de um problema prático, né? Saul estava nervoso porque ele não encontrou as jumentas do pai dele. E aí, cadê aquele vidente famoso daqui? Ele vai me ajudar para saber onde estão as jumentas, com certeza. Então, Samuel já o enxerga com outro horizonte, né? Eu te revelarei tudo, Saul, o que tens no coração. Então, aqui essa frase de Samuel aponta para o discernimento profundo. Antes de receber a missão, Saul precisa ser lido por dentro. Interessante. Então, nós vemos nesse trechinho o encontro com Deus e com os seus mediadores. Muitas vezes começa por uma necessidade concreta, mas Deus, ele aproveita para tocar o coração também, né? Gente, antes de a gente assumir uma liderança, um ministério, de ser pai de família, mãe de família, assumir uma família, são decisões grandes da vida. É vital deixar Deus iluminar as intenções, os medos, as vaidades, as feridas. Sem isso, a missão vira um peso ou um palco de destruição, né? Então, é interessante, Samuel, antes de ungir Saul, Samuel diz tudo que tem no coração de Saul, né? Por quê? Para que Saul tenha um confronto consigo mesmo, né? E perceba o que nele não vai ser positivo na condução do seu ministério como rei. É o que acontece com todo candidato ao sacerdócio, por exemplo, né? A gente entra no seminário, jovenzinho, são 10 anos lá de formação antes de ser sacerdote, e quantas coisas que a gente não quer fazer, a gente é obrigado a fazer. Quantas coisas que a gente não enxerga necessidade, a gente vai lá e faz por obediência. Quantas coisas que nós vamos modificando em nós ao longo dos anos, até mesmo o modo de pensar a vida. Eu mesmo mudei um monte de coisa na minha vida, né? Um monte de concepções que eu tinha, hoje eu não tenho mais. Por quê? Porque Deus vai nos confrontando com os acontecimentos, gente. Nós vamos amadurecendo, né? A formação sacerdotal, ela deve ter como objetivo principal, né? Quem é formador, é claro, tem o intelecto que é necessário. Hoje em dia, a igreja tem fracassado um pouco nisso, né? Tentando privilegiar o outro lado, acabou descobrindo esse. É necessário ter uma boa formação acadêmica, sim. Mas o principal é tornar aquele ser humano de jovem, principiante, imaturo, um ancião. Ele vai ser um presbítero. Aliás, a própria palavra presbítero, etimologicamente, significa ancião. Ou seja, aquele que tem mais experiência, uma visão das coisas muito mais ampla do que os demais.
Então, por mais jovenzinho que um sacerdote seja, não sei você que está me escutando se é de outras paróquias, de outras dioceses, enfim, por mais jovenzinho que um sacerdote seja e se é seu pároco, ele é o ancião da comunidade, até sobre os que lhe são mais velhos de idade. Por quê? Porque a igreja o fez dessa maneira e ele foi feito ancião, sobretudo espiritualmente, né? Então, Saul vai receber essa unção, essa incumbência de se tornar alguém, né, que vai ter uma responsabilidade sobre muitas vidas. Então ele precisa se confrontar consigo mesmo, se colocar de frente consigo mesmo e perceber, olha, eu preciso amadurecer nisso. Por isso que Samuel, ele diz a Saul, eu vou falar tudo o que está no seu coração. Interessante, né? O retrato do amadurecimento espiritual, o retrato do amadurecimento vocacional, né? A sinceridade do vocacionado, né? Interessante isso. Depois, Samuel pega o frasco com óleo e derrama sobre a cabeça de Saul, beija-o e disse, o Senhor te ungiu chefe sobre a tua herança, né? Então a unção é sinal de eleição, de consagração, né? O rei, ele não é o dono do povo, né, gente? Ele está a serviço do que é de Deus, né? O beijo sugere acolhida, reconhecimento, um vínculo de missão, né? E dizer a Saul que ele pode reinar sobre sua herança, né? Israel pertence ao Senhor. Então o líder, ele é guardião, ele não é proprietário. Será que Saul entendeu isso? Ou vai entender isso? Deixa para os próximos capítulos que a gente vai acompanhar agora no tempo comum. Já fica aí um spoiler. Será que Saul entendeu que ele é guardião e não proprietário? Vou deixar um spoiler. Saul não vai entender muito bem a missão dele, né? Mas como vai acontecer? Cena dos próximos capítulos. Acompanhe conosco. Acompanhe a liturgia da igreja. Então, gente, toda autoridade, na visão bíblica, deve ser exercida como serviço, não como apropriação, né? A unção também nos lembra a graça sacramental, né? Deus, ele capacita para a missão, mas a graça pede correspondência concreta, né? Humildade, obediência, vigilância interior, né? É interessante isso. Então, a unção de Saul nos remete muito ao que é o sacramento da ordem para a igreja, né? O sacramento da ordem, como o sacramento do matrimônio, né? São dois sacramentos de serviço e não de propriedade, de apropriação. Quando se casa, você casa com o seu esposo ou com sua esposa, você não está se apropriando dele. Você casou para servi-lo. Eu não vou servir não, mas ele também casou com você para te servir. É um serviço recíproco. Isso é amor. Quando um padre é ordenado, ou um diácono, por isso que todo sacerdote, antes de ser sacerdote, ele tem que ser diácono, porque o ministério diaconal está para mostrar essa figura na igreja do Cristo servidor. Por isso que é o primeiro grau do sacramento da ordem, né? O diaconado. Não existe bispo, não existe padre que não tenha sido diácono. Isso não existe, né? O Papa já foi diácono? Já foi diácono, né? O cardeal não sei o quê, fulano foi diácono? Foi diácono. Não tem como passar de etapas. Por quê? Porque até mesmo o maior de todos os ministérios, que é o episcopado,
um bispo, né? E dentro do ministério do episcopado existem as diversas funções, até mesmo o Papa, por exemplo. Ele ocupa aquela função para servir. A gente precisa entender isso. Uma vez me aconteceu de uma pessoa questionar isso, e eu já escutei bochichos também aqui na minha paróquia atual onde eu estou. Por quê? Porque existem, quando você pega a instrução geral do missal romano, existem algumas prescrições litúrgicas e nós temos de ser obedientes à igreja, né? Nós temos de ser obedientes à igreja. Então, quando eu vou presidir a Santa Missa, eu procuro o máximo possível, gente, fazer tudo que está nas rubricas, né? Procuro não fugir de nada. Alguma coisa ou outra depende de cada padre, né? Mas, o máximo possível, eu procuro fazer tudo aquilo que está nos documentos litúrgicos. Eu já escutei alguns burburinhos, né? Nossa, esse padre faz muita coisa e é muito frufru e muita coisa. Não tem nada de frufru. Você fica falando bobagem, vai ler a instrução geral do missal romano, tá tudo prescrito lá. Ou você acha que as coisas de Deus têm que ser feitas de qualquer jeito? Vamos pegar de qualquer jeitinho e fazer rapidinho. Eu não faço isso, gente. Se eu fui ordenado para ser padre, para ser desse jeito, é melhor eu ter seguido outra carreira. Tenho uma aptidão para fazer um monte de outras coisas. Então, tudo que está prescrito para ser feito, não para ficar só lá no livro da instrução litúrgica. Então, quando eu cheguei aqui na minha paróquia, eu coloquei um monte de coisas que eles não tinham costume de fazer, e eu percebi alguns bochichos por detrás, ao redor, sabe? Nossa, pra que tudo isso, não sei o que, tá tudo escrito no documento. Vai ler o documento, depois você vem falar comigo. Que as pessoas, hoje nós vivemos no mundo, sabe? As pessoas querem opinar sobre tudo, mas não sabem de nada antes de opinar. Não estudam, não leem mais. As pessoas hoje em dia não leem mais, gente. E começa a falar bobagem. Né? Por exemplo, eu já falei para vocês 2 vezes na nossa reflexão aqui sobre o acontecido aqui na minha missa de avivamento, que causou uma polêmica, né? Mais de 400 não sei quantas visualizações deu aquele vídeo, né? Que foi postado da missa de avivamento. E a gente lê alguns comentários: esse padre devia ser retirado da igreja, né? Totalmente antilitúrgico. A pessoa não me conhece, não conhece o meu trabalho. Venha participar de uma liturgia comigo e me mostre o que está dissonante com os documentos litúrgicos. Isso não é soberba não, gente. Isso é convicção do que se faz. Eu procuro... É o meu trabalho, eu sei o que eu faço e o que eu deixo de fazer às vezes. Eu sei muito bem, né? Então, nós vivemos num mundo assim, né? Um mundo confuso. E o sacramento da ordem, ele existe para o serviço. Você usar um símbolo que está prescrito na instrução do missal, não é você deixar de servir. Você usar um paramento nobre é você dar dignidade ao que vai ser realizado ali. Ou o sacrifício, a atualização do sacrifício de Cristo, que acontece no altar, é uma coisa qualquer. Para mim não é. Se para alguém que está na igreja então acho que está na hora de refletir um pouco a religião. É o ponto ápice da nossa vida. A dignidade tem que ser a máxima possível. Por isso a beleza dos paramentos. Por isso a beleza dos vasos litúrgicos. Por isso a beleza do espaço litúrgico. Quem estuda, faz especialização em liturgia, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Ainda assim, o padre está lá para servir. E uma vez me questionaram em outra ocasião, né? Então por que as pessoas têm que ficar trazendo tudo? Traz água pro padre, parece um rei, né? Mostra o livro, o padre não toca no livro. Tudo
o padre só movimenta a mão na posição sacerdotal, e tudo as pessoas têm que trazer até ele, né? Parece um serviço real, né? Parece que é um rei. Na verdade, gente, cada um serve no ministério que lhe é próprio. Quando um padre está se paramentando na sacristia, ele está se revestindo da função de Cristo sacerdote, de Cristo cabeça. Então, ele está servindo pela sua presença e pelo que ele vai realizar por meio de suas mãos, né? Mas é Cristo. As pessoas, elas trazem até ele tudo aquilo que precisa porque elas estão servindo a Cristo sacerdote, que aquele homem, aquele padre está servindo, está presentificando. Então ele está lá para ser a imagem de Cristo sacerdote. As pessoas estão lá para servir o Cristo sacerdote, que não é a humanidade daquele padre, mas é a função que ele ocupa enquanto está revestido naquele presbitério, naquele espaço sagrado. Deu para vocês entenderem? Então toda a dignidade em volta do sacerdote não é para a sua pessoa humana, mas é para o sacerdócio que ali ele está exercendo proeminentemente. Então a gente precisa compreender um pouco isso, né? Compreender um pouco isso. Essa perícope de hoje, gente, mostra Deus conduzindo a história de um modo surpreendente, né? Saul sai para procurar jumentas, encontra um chamado. O texto ensina que o Senhor ele age no ordinário da vida, mas também ele alerta para um ponto-chave do livro. Deus ele pode escolher e ungir, mas a permanência na missão depende de um coração que permaneça na aliança, né? Nós vamos ver como vai ser o rei Saul daqui para frente, né? Então, já delongamos muito tempo aqui, então eu deixo uma pergunta espiritual que brota aqui, né? É uma pergunta simples, mas também forte. O que eu estou procurando hoje? Né? E o que Deus, na verdade, quer me mostrar sobre o meu coração? O que eu estou procurando é o que Deus quer para mim? Né? E o que Deus me mostra sobre o meu coração hoje? Porque nós temos mania, a gente fica culpando muitos outros, né, de coisas, e a gente não assume o que está no nosso coração. Pensemos um pouco nisso a partir dessa palavra. Muito bem, queridos, hoje sábado, desejo a vocês um dia abençoado, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, amanhã, domingo, então amanhã não temos este nosso encontro virtual, retomamos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe, bom fim de semana, aproveite bastante o convívio com a família, com os amigos, e Deus abençoe a todos. Deus está no comando de tudo.